Queridos irmãos, durante toda a vida, nós aprendemos com nossos líderes, nossos pastores, que o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 12, versículo a partir do 1, quando fala a seguinte expressão: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Durante muito tempo, eu particularmente ouvia os meus pastores aplicando esse texto em cultos de doutrina para afirmar que essas testemunhas se referem aos ímpios que estão diariamente nos observando cada passo que nós damos. Mas a pergunta é: será que essas testemunhas são verdadeiramente os ímpios? Então vamos lá. O que a Bíblia diz a respeito disso? Fique conosco. Deus tem uma palavra para você. Para nós entendermos o que o escritor aos Hebreus, mesmo que a Bíblia não relate quem foi o seu escritor, mas mesmo que o capítulo de número 12 nos mostra no primeiro versículo a respeito do assunto que nós estamos abordando, não significa que, por ele ser o primeiro versículo, este versículo está iniciando-se aqui, ou este assunto está iniciando-se aqui. Na verdade, todos nós conhecemos que a Bíblia, não a Bíblia traduzida no português, mas a Bíblia hebraica, entre outras Bíblias, ela não tem essa expressão de versículos, mas ela é escrita totalmente como que fosse uma carta. Mas o que é que nós podemos extrair deste capítulo 12 e como descobrirmos se essas testemunhas se referem aos ímpios, como os nossos pastores ensinavam, ou se é outras pessoas? Para isso, nós precisamos voltar um pouco atrás, ou seja, o que nós conhecemos como plano de fundo, que é o capítulo de número 11 e o versículo a partir do 36. Vamos ver o que diz a Bíblia. E outros experimentaram escânios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Aí o versículo 1 do capítulo 2 entra e diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemo-nos todo embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Voltando para o capítulo 11 e o versículo 39, diz assim: e todos estes, tendo sido testemunho pela fé,
não alcançara promessas. Ou seja, talvez você já conseguiu aí entender o que eu estou querendo dizer. Quando o texto de Hebreus capítulo 12 primeiro nos fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, estes testemunha aqui não se refere aos ímpios, mas sim aos nossos irmãos, aos mártires, aos primeiros que sofreram por amor à palavra de Deus. O que o texto está nos mostrando é isto, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que são aqueles que morreram em prol ao Evangelho de Cristo Jesus. E isso é uma verdade. Se nós formos para o original do hebraico, a palavra testemunha significa mártires, ou seja, aqueles que morreram por um propósito, aqueles que morreram em prol ao Evangelho de Cristo. Ou seja, nós estamos rodeados desses testemunhos de pessoas que morreram, padeceram por amor a Cristo Jesus, por amor ao Evangelho. Aí o versículo termina dizendo desta seguinte expressão, do capítulo 12, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É como o escritor aos Hebreus está narrando, afirmando, dizendo: assim como os mártires servem de testemunha, sofrendo e padecendo por amor ao Evangelho de Cristo, vocês também têm que correr, ou seja, está diante de vós esta carreira proposta e que vocês têm que correr com paciência, avançando para o alvo que foi colocado diante de vocês. É o que diz o versículo de número 12, dando-nos testemunho daqueles que morreram em prol ao Evangelho de Cristo, nos dando força, ânimo, para que nós também possamos prosseguir neste alvo e nesse objetivo. Leiamos por última vez o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Isso aqui, você pode ver, tomamos o exemplo dele, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, ou seja, não podemos parar, temos que prosseguir, dar continuidade ao que os mártires, ao que os pais da fé, aqueles que sofreram por amor ao Evangelho, nos deixaram um grande testemunho de vitória. E nós também temos que prosseguir e também ir ao fim, assim como eles chegaram até o fim, guardando a fé, acreditando no Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Isso é a interpretação do texto de Hebreus capítulo 12. Não se trata dos ímpios, mas daqueles que morreram por amor ao Evangelho, aos mártires. E eles servem de testemunhos para nós prosseguirmos e avançarmos ao alvo que está proposto diante de nós. Que Deus te abençoe. Você está no canal Veja Ailson Silva Oficial. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, para que você possa cada dia receber essas ministrações, esses conhecimentos maravilhosos ao seu coração. Não deixe de se inscrever no nosso canal, fazer o seu comentário, curtir aí se positivo, se negativo, adicionar o sininho aí para você receber todas as nossas solicitações. Deus abençoe, um forte abraço do evangelista Jailson ao seu coração.